E aí, boa noite, galera intensiva. Sejam bem-vindos aí à nossa primeira live de 2001. Tava sentindo falta aqui já dos nossos encontros online, ao vivo, aqui via o YouTube. Para essa primeira live de 2021, a gente vai ter uma presença super especial, né? A Camila Torriani, fera da Neurofuncional, que vai estar aqui com a gente hoje. Mas antes da gente chamar a Camila aqui, eu queria saber de vocês aí, né? De onde vocês são, para eu saber se temos pessoas novas por aqui. E eu vi que bastante TO estava divulgando aí que ia participar da live hoje com a gente. Então fala aí se vocês são físio, se vocês são TO, ou outra profissão aí que veio participar da live junto com a gente. Comenta aí no chat para a gente saber, para a gente ir se conhecendo já um pouquinho. Me falem aí se o som tá tudo ok para vocês também. Vou arrumar meu vídeo aqui do retorno. Não estou vendo. Ó, o Maicon falando que teve 2 AVCs, então a gente tem pacientes aí participando, acompanhando. Carol de Sapucaia do Sul, região de Porto Alegre aí que está bastante complicado, os hospitais estão bem cheios lá devido à Covid, né? Thaís, ó, de Porto Alegre, Carol de São José dos Campos, Paula é físio, Pietra, acadêmica de físio de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Terra Gelada, lá do meu amigo Júnior Serrão, professor lá da Federal, da Bela Juiz de Fora, Alexandro de Londrina, a galera de São Paulo, ó, Igor, Adriana, Betânia lá de Assis, do lado de Presidente Prudente, onde eu fiz faculdade lá na Unesp, Juliana também, ó, de Uruguaiana, a galera por enquanto do Sul, hein? Cadê a galera do Nordeste que tá sempre em peso aqui na live? O Nordeste sempre é maioria por aqui. Pessoal, hoje a gente vai falar aí sobre prescrição de exercícios pós-AVC, mais especificamente aí fase subaguda a crônica, né? A Mila vai dar, como de costume, aquele show de aula pra gente. Vou já colocar ela aqui pra gente conversar com ela também. Oi, Cá, boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Ivens, pelo convite, uma honra. Eu que agradeço, obrigado por ter aceito aí pedir um pouquinho da sua noite, do seu conhecimento aí com a gente. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Vamos embora falar desse assunto que é um dos meus preferidos. Ah, eu não posso falar tanto mesmo com relação a neuro, mas quanto à prescrição, aí sim é um dos meus assuntos preferidos, mas quanto a neuro já não domino tanto, né? Por isso aí, hoje eu vou ficar aqui atento para aprender um pouco mais, ou muito mais pelo jeito, né? Dessa área aí, que merece uma atenção bastante especial. Vou adorar também discutir com você depois, ter sua opinião. Enfim. E eu estou aqui também acompanhando o chat, então se o pessoal quiser interagir na aula, vai ser um prazer falar sobre parâmetros de prescrição, cuidados e como é que a gente lida nesse processo, desde a fase subaguda até a fase crônica. Muito bom, cara. Galera, ó, vocês que estão aí já então, só para a gente já começar fazendo aquela tradicional checklist, né? Já dá um like aí, né? Já deixa seu joinha, porque com certeza a aula da Camila merece 10 joinhas, 1.000 joinhas, então já deixa logo de cara aí seu joinha, isso vai ajudar a gente a conseguir levar o vídeo para mais gente. Se você puder clicar aí na setinha e compartilhar também o link da live direto nos seus grupos aí, para mais gente participar, beleza? Então a gente agradece, como sempre, né? Só dando o recado que no canal antigo que eu costumava fazer as lives, a gente tinha chegado aí a 10 mil inscritos agora no começo do ano.
mas infelizmente estava muito ruim aquele canal, estava com problemas lá, e aí eu preferi começar outro canal, então a gente está aí começando tudo de novo, então você ainda não é inscrito aí no meu canal, já aproveita, se inscreve aí também, tem vídeo todo dia agora nesse canal novo, todo dia alguma coisinha nova aí aparecendo para vocês, então já dá essa força aí pro canal, se puder divulgar para os amigos também, eu agradeço. A cada daqui a pouco fala do dela, do canal dela, porque eu não sei exatamente qual que é o link pro dela. E só mais um recado meu antes de eu liberar para Camila. Amanhã vai ter uma live no meu Instagram sobre avaliação do paciente crítico, tá? Então amanhã, 8 horas da noite, a gente vai conversar um pouco sobre a avaliação do paciente crítico, uma livezinha lá com uma surpresinha aí também aí nessa live, tá certo? Então acompanhem lá também amanhã minha live no Instagram. Fica à vontade para se apresentar, se você quiser se apresentar, conversar um pouquinho, depois compartilhar sua tela, fique à vontade. Ótimo. Então, sou Camila Torriani, Pazin, fisioterapeuta. O som tá ok aqui, mas sua imagem sumiu. Na hora que eu compartilhei a câmera. Deixa eu ver se eu consigo colocar a gente ali, peraí. Montamos de imagem, slide, tá? Agora sim, peraí, falta só ajustar aqui a telinha. Diga aí quando que eu posso começar. É, vou ajustar aqui, cara, peraí. Aí, fique à vontade aqui. Deixa eu. Ah, você voltou, agora você voltou.
Espera aí que tá sem som por algum motivo. Deixa eu só ver aqui. O pessoal falou que tá sem som. Sem som? Alô? Eita, vou ter que começar de novo. Eles perderam todo o começo. Ah, eu vou de novo. Eu volto tudo aqui, me dá um feedback, porque agora eu tirei da tela o chat. Ah, então tá. Ó, pessoal, agora que eu vi aqui que vocês estavam falando que tava sem som, porque pra mim tava saindo normal aqui, mas acho que agora corrigiu. Estão escutando a Camila agora, né? Vocês estão me escutando? Faz um joinha. Assim que eu receber o feedback de vocês, aí eu de fato vou. Diga aí, estão me ouvindo? Agora estão. Então, vou botar vocês aqui. Feedback de vocês, aí eu de fato vou. Espera aí, que eu vou botar bem baixinho. Pronto. Aí. Pronto, assim eu vejo vocês lá também. Posso ir, Ivens? Dê um joinha. Sim, sim, sim. Muito obrigada pelo feedback. Agora eu vou então, hein? Vai, sim. Então pronto. Então, começando agora, falaremos sobre prescrição de exercícios em pacientes com AVC. E não tem como a gente começar essa aula sem falar do SRRR. O que é o SRRR? Foi uma força-tarefa de pesquisadores que publicaram 2 versões, 2 pacotes de 4 artigos, 4 em 2017, 4 em 2019, tentando organizar o cenário na área de AVC. E esse, especificamente da Julie Bernhardt, como primeira autora, define o que são os estágios após o AVC. Então, essa aula está pautada nesse gráfico porque ela diz respeito para quais pacientes a gente está falando sobre prescrição de exercícios. Então, a gente tem uma fase hiperaguda aqui, que vocês poderiam visualizar aqui nas primeiras 24 horas. Ela é marcada por morte celular, por hematoma, por expansão de líquidos de tecido e início do processo inflamatório. Os primeiros 7 dias após o AVC são a fase aguda, do dia 1 ao dia 7. A fase subaguda é dividida em 2 estágios, 7 dias a 3 meses, ela é chamada de inicial. E a fase tardia, 3 a 6 meses. E aí a fase crônica, acima de 6 meses. Então, a gente está falando sobre intervenções, especificamente daqueles pacientes lá dos após 7 dias até para frente, independentemente aí do tempo de lesão, que é o que a gente vai falar. Eu vou mencionar um pouco sobre alguns estudos e o direcionamento nessa fase hiperaguda e aguda, mas esse não é meu foco, vocês sabem, eu não trabalho com pacientes nessa área, nesse momento, na fase aguda exatamente. Aí o Ivens vai ser a pessoa mais apropriada para falar sobre esse momento, tá? Então, tenham em mente esse gráfico e essa linha temporal aí que nos garante a compreensão de que estágio, de que momento a gente está falando. Uma outra importante diretriz que vai guiar a minha fala é a diretriz da American Heart Association, que foi publicada em 2016, primeira autora, a professora Carole Weinstein, e é em nome da associação, da American Heart Association. Então, essa diretriz especificamente, ela trata sobre a estimativa de certeza, ou seja, o efeito das intervenções específicas para os pacientes com AVC, o tamanho desse efeito. Então, os níveis são nível A, B e C, dependendo da qualidade e da quantidade dos estudos, e o tamanho do efeito quando a razão risco-benefício está sendo ponderada. Então, quando uma intervenção traz muitos benefícios ou quando ela é indicativa de trazer prejuízos. Essa diretriz eu fortemente recomendo, ela está no meu grupo do Telegram, quem quiser ter acesso a ela, ela já tá postada lá, ok? E ela vai ser um pouco base da nossa fala.
Quando a gente contextualiza o paciente com AVC sob o prisma da CIF, é importante a gente determinar um pouco quais são as principais deficiências que a gente pode encontrar nessa população e o que elas geram em termos de limitações ao nível da atividade ou restrição ao nível da participação. Então, colocando em alguns exemplos específicos, a gente falaria que são pessoas, são pacientes que possivelmente, que podem, né? Eu vou falar possivelmente, vai depender da topografia lesional e de uma série de outros fatores, mas como deficiências a gente poderia caracterizar a espasticidade, a incoordenação, e aí eu trago o descondicionamento físico, a fraqueza muscular. E aí, quando a gente fala nas estruturas corporais, o comprometimento em diversos sistemas, mas eu dou ênfase aqui, para essa aula, ao sistema cardiorrespiratório, porque a gente vai tratar sobre ele com relação às nossas intervenções. Essas deficiências podem gerar limitações nas atividades como alcance, como marcha, como manipulação, como mobilidade ou estabilidade, e podem gerar restrições ou impedimentos sociais ao nível das atividades do dia a dia, do autocuidado, da interação social, da realização de atividades de lazer, de hobby, profissionais e assim por diante. E a gente vai ter como balanceador aí dessa equação os fatores pessoais e os fatores ambientais, que são bastante importantes quando a gente vai dar a opção, inclusive, para o paciente de escolha de uma intervenção ou outra, quando a gente tem efeitos similares com relação às intervenções. E nessa equação colocada aqui, eu dou destaque para o comportamento sedentário, então eu dou destaque para o descondicionamento físico, em específico para a estrutura musculoesquelética e para o sistema cardiorrespiratório, porque o comportamento sedentário ele tem sido reportado de forma muito consistente na literatura com os pacientes com AVC. Pacientes com AVC em todos os estágios, desde a fase aguda até a fase crônica, têm um comportamento sedentário marcante, significativamente maior do que indivíduos pareados na mesma idade e significativamente maior do que pacientes com outras condições crônicas de saúde, por exemplo, como osteoartrite, por exemplo, como diabetes ou doenças metabólicas. Então, o comportamento sedentário é um problema importante. Veja, eu não estou falando aqui, gente, que essas pessoas têm baixo nível de atividade física. Elas têm, mas é mais grave ainda, elas passam 94% do tempo do dia delas inativas, significa em posição sentada ou deitada. Então, quando eu passo 90% do meu dia deitado ou sentado, mesmo que eu me exercite 30 minutos diários todos os dias, ainda assim eu sou considerado sedentário. Então, isso é muito sério para essas pessoas. A média de passos que esses pacientes dão por dia na fase aguda é abaixo de 2.000 passos diários. Na fase isso se estende para a fase subaguda. Na fase crônica, chega a menos de 5.000 passos por dia. Essas pessoas deveriam dar 10.000 passos diários. Considerando que elas têm uma doença crônica, pelo menos 7.500 passos diários. E eles estão muito longe de conseguir atingir esse marco. Então, isso é um risco para novos eventos vasculares, isso é um risco para sobrepeso, isso é um risco para agravar as condições, os fatores de riscos que eles já têm e as doenças metabólicas associadas que eles já têm. E a gente tem que se atentar a isso. Esse deveria ser o nosso foco de atenção desde o estágio subagudo. Eu vou tentar enfatizar isso dentro dos nossos objetivos de tratamento, tá? Então, o condicionamento cardiorrespiratório tem sido investigado nessas pessoas de forma bastante consistente na literatura. McKay Lyons foi um dos primeiros que começou a investigar isso nessa população. E, gente, os pacientes com AVC têm um VO2 pico 60% abaixo quando comparados a indivíduos saudáveis pareados da mesma idade e do mesmo sexo. Eles demonstram quedas nos níveis de atividade física, nas funções físicas, nas AVDs e na mobilidade. E sabe o que é o pior de tudo? Eles recebem alta do hospital, eles recebem alta dos centros de reabilitação descondicionados fisicamente. Então,
ainda apresentando comportamento sedentário e apresentando baixos níveis de atividade física. Isso é muito sério. Isso é muito sério porque em todo o processo agudo e fase subaguda, não houve uma priorização da mudança de hábitos, da orientação e da instrumentalização do paciente sobre a importância da prática de exercícios físicos regulares e do combate ao comportamento sedentário. Né? E isso deveria ser feito desde o momento do hospital, desde o momento da internação. A importância de falarmos sobre isso, a importância de no hospital combatermos o comportamento sedentário e anteciparmos ao paciente e seus familiares sobre o futuro, sobre a importância de da construção de um estilo de vida com hábitos de vida mais saudáveis. Isso é mais importante do que de fato ali pensar em fazer exercícios na beira do leito. É mais importante construir um processo de orientação para que ele se sinta e tenha conhecimentos suficientes para poder gerenciar a sua prática de exercícios físicos e o combate ao comportamento sedentário. Quais fatores interferem, então, né, nos níveis de atividade física e no comportamento sedentário dos pacientes com AVC? Quando a gente sabe quais fatores interferem, a gente consegue incluir esses fatores na nossa prática diária com os pacientes. Então, a gente poderia dividir esses fatores em 3 grandes campos: fatores psicossociais, fatores físicos e fatores relacionados ao tempo. O que a literatura traz para a gente? São fatores associados ou preditores de baixos níveis de atividade física, as capacidades físicas, então, mensuradas por meio, tanto faz do teste da caminhada dos 6 minutos, quando a gente fala da aptidão aeróbia, do equilíbrio mensurado pela escala de Berg, ou do teste da caminhada dos 10 metros, quando a gente fala então de marcha especificamente, eles têm moderada correlação com baixos níveis de atividade física, né? A confiança que o paciente tem para fazer suas atividades do dia a dia, no que diz respeito ao seu próprio equilíbrio, também tem uma boa correlação, tem uma alta correlação com níveis de atividade física. O paciente vai se sentir mais seguro para fazer atividade física na medida que o seu equilíbrio e a sua confiança para se mover for melhor, né? Depressão também tem moderada correlação, então pacientes em depressão dificilmente vão ter motivação, iniciativa para engajar-se em programas de atividade física ou para incluir a atividade física dentro do seu estilo de vida por vontade própria ou por própria motivação. A qualidade de vida também e a ansiedade. Então, veja, a gente tem 2 fatores psicossociais bastante fortes aqui como correlacionados com baixos níveis de atividade física, a depressão e a ansiedade. Então, quando a gente detectar esses fatores, nós não somos os profissionais que especificamente tratamos essas condições, mas o próprio exercício é uma forma de tratamento dessas condições. Mas é importante que a gente indique os nossos pacientes ou para acompanhamento psicológico, psiquiátrico e para prescrição medicamentosa feita pelo seu médico, ou seu neurologista, ou seu geriatra, porque isso vai ajudar no processo de trabalho que a gente vai construir com eles. E aí a gente se pergunta um pouco quando, né, que a gente inicia um programa estruturado de exercícios físicos, quando o profissional, em especial aqui eu vou falar o fisioterapeuta, tem que pensar em estruturar um programa de exercícios físicos, né? Eu gosto muito de trazer esse estudo do Dale Corbet, que é em animais, é uma revisão, né, em animais sobre o processo de recuperação cerebral após um AVC, falando muito do ponto de vista das abordagens aí neurorestauradoras, né? E ele traz essa imagem que nos mostra um pouco o que acontece no cérebro logo após o AVC. Então, aqui a gente tem um ambiente enriquecido do lado esquerdo de vocês, em que a gente vê ratos sendo estimulados em ambiente desafiador, em ambiente que induz a prática de exercícios físicos de forma corriqueira. Eles também são colocados aí naquelas
rodas de exercício e também são estimulados através da imobilização e da restrição, né, do uso da pata menos comprometida, a utilizar somente a pata mais comprometida para poder alcançar o alimento e se alimentar. E aí, nesse modelo de estudos de indução de exercício, de indução da prática de exercícios físicos em ratos, a gente observa dois mecanismos concorrendo, acontecendo aí no cérebro. Os mecanismos, então, que regulam e favorecem o crescimento ou a regeneração, digamos assim, celular, e os mecanismos inibitórios de crescimento celular lá cerebral após o evento, após o AVC. E no rato, atentem-se, 5 dias parece ser um período super crítico. 5 dias após o AVC é um período em que a gente tem uma baixa de fatores positivos que promovem o crescimento celular e ele dá o seu pico após esse 5º dia. E esses fatores inibitórios, eles vão sumindo com o seu pico após os 5 dias. Então, você teria aí um momento ótimo para entrar com exercícios físicos mais vigorosos e estimulantes em ratos após um AVC. Isso acontece em ratos. 5 dias parece ser um tempo ótimo em que você tem um balanço, um equilíbrio neuroplástico para aquele sistema lidar com o estímulo do exercício e ele ser um mecanismo potencializador de plasticidade positiva e não gerar plasticidade negativa. E essa pergunta foi sempre sendo feita, mas em humanos, quantos dias a gente espera? A gente precisa esperar esses 5 dias ou o melhor seria quanto mais precoce, melhor, né? E aí, desde os primeiros estudos da Julie Bernhardt e com a diretriz publicada pela Billinger em 2014, a gente tem que, se o paciente estiver estável, do ponto de vista médico, neurológico, cardiopulmonar, considerando suas respostas hemodinâmicas, o consenso seria, bom, deve treinar fora do leito, deve sair do leito e isso deve ser o mais precoce possível. Durante muitos anos a gente falou isso. Mas será que o mais precoce mesmo possível é no dia 1 após o AVC? É naquele estágio hiperagudo, ou seja, nas primeiras 24 horas, né? E a Julie Bernhardt começou a questionar isso em 2008, quando ela colocou que se a mobilização fora do leito poderia ser feita nas primeiras 24 horas, sendo feita aí 2 vezes por dia. Então, a gente está falando daquele momento que o paciente internou, está na UTI, está sob os primeiros cuidados, o furacão acontecendo e a gente já está pensando em tirar a pessoa do leito e mobilizar, né? E a Julie Bernhardt, em 2008, colocou, parece ser uma abordagem segura e viável e favorece um retorno precoce da marcha, inclusive uma alta mais cedo. Mas esse estudo, em 2008, não tinha um tamanho amostral suficientemente grande, não era um estudo multicêntrico e não controlava dose ainda, né? Ainda não temos muito bem essa questão da dose determinada ainda. Nos próximos 4 ou 5 anos, eu acho que a gente já vai ter isso melhor. E ela deu sequência, construiu sua carreira acadêmica, estudando quão precoce essas intervenções deveriam ser. A intervenção especificamente é a mobilização fora do leito. Colocar o paciente sentado fora do leito, em pé, seja na prancha ortostática, seja com auxílio de 1, 2 ou 3 profissionais e, se possível, trocando alguns passos se for possível. Mobilização fora do leito é até colocar o paciente, por exemplo, num ciclo ergômetro, se for possível, naquelas primeiras 24 horas. E o AVERT foi publicado na Lancet em 2015, e foi o primeiro grande ensaio clínico controlado que colocou à prova aquela questão do quanto mais precoce melhor. E a gente começou, peraí, né? O que aconteceu aqui com os pacientes que receberam mobilização em alta dose nas primeiras 24 horas, esses pacientes tiveram um índice de óbito maior e não tiveram um melhor prognóstico de recuperação funcional medido pela Rankin Scale em 3 meses. Então, peraí, quando
quanto mais precoce, melhor? Não, não tão precoce. Então, nessa fase hiperaguda, até o momento o que a gente sabe é que altas doses não são benéficas. Existe uma recomendação, inclusive, de que aumentar a frequência de mobilizações com durações pequenas, talvez seja o caminho para essa mobilização precoce aí nas primeiras 24 horas. E falar em mobilização precoce nas primeiras 24 horas, gente, é até meio utópico, assim, em vários serviços, né? Em várias condições. A gente tem pacientes que, às vezes, nas primeiras 24 horas nem chegaram no hospital. Ou chegaram, mas não estão numa unidade de AVC, ou chegaram e o neurologista não está disponível naquele momento. Quer dizer, tem muitas coisas acontecendo, mas pensando em condições ideais, pensando em unidades de AVC, é isso que a gente tem até o momento. A Julie Bernhardt tem uma sequência de estudos planejadas para acontecer, com multicêntrico, com coleta de dados em vários sites, e eu acredito que a gente deva ter uma resposta melhor sobre a dose nos próximos 3, 4 anos aí, certamente a gente vai ter alguma coisa mais clara sobre isso. E aí a gente começa a entrar um pouco no estágio subagudo. Então, a gente começa a falar agora do paciente de 7 dias para frente, em que a gente vai usar outras diretrizes para guiarem um pouco as nossas práticas. Então, eu estou apresentando aqui a primeira, essa da esquerda do Gordon, de 2004. Estou apresentando a da Billinger, de 2014, a mais citada, a que mais traz dados específicos e aplicáveis para o dia a dia, e a do Saunders, que especificamente trata sobre condicionamento cardiorrespiratório e treinamento de força, ok? E é sobre isso que a gente vai falar nos nossos próximos slides. Então, o Gordon, ele coloca 4 grandes objetivos, ou 4 grandes componentes que não podem faltar na prescrição de exercícios para pessoas com AVC, ok? Eu vou dar uma ênfase maior nesses 2 primeiros. Quais são? O treino aeróbio e o treino resistido. Ok? Por quê? Porque as evidências acerca do treino de flexibilidade não são boas. A diretriz da Weinstein de 2017 não coloca treino de flexibilidade como nível de evidência A, né? E o treino neuromuscular, coordenação e equilíbrio, a gente também vai mostrar um pouquinho porque as evidências são bem bonitas. Então, vamos começar falando do treino aeróbio. Então, eu estou falando do tipo do exercício. Então, o que é o treino aeróbio? Aquele treino de grandes grupos musculares, caminhada, esteira, bicicleta, cicloergômetro, step e assim por diante. E aí a gente tem os parâmetros de prescrição. Então, a gente vai andar por esses parâmetros de prescrição nos nossos próximos slides, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente falar sobre esses parâmetros, a gente precisa falar de um princípio-chave da prescrição, que são os princípios FIT. Então, veja só, a gente vai falar o que significa princípios FIT. Princípios FIT, F, deixa eu só tirar a minha ponteira para poder mexer aqui o meu controle. F de frequência, I de intensidade, T de tipo, T de tempo e P de progressão. O P é por minha conta aqui, ele não existe no FIT não, tá bom? Mas é super importante da gente pensar. Então, vamos falar sobre o tipo, gente. Então, aqui eu apresento para vocês algumas possibilidades do treino aeróbio, seja ele feito na bicicleta. Em geral, a bicicleta horizontal é mais indicada quando o paciente tem problemas de equilíbrio, quando o paciente está na fase subaguda. Em geral, quando o paciente ainda tem déficit de equilíbrio, eu amarro esse paciente na bicicleta com uma cinta abdominal, com uma faixa daquelas de amputados, com um lençol, o que você puder garantir. Por quê? Porque no treino aeróbio, eu não desejo promover instabilidade. Para eu poder atingir a intensidade desejada, o treino aeróbio tem que fluir da forma mais segura possível, ok? Então, se eu tiver suspensão parcial de peso, eu vou usar. Se eu precisar amarrar o paciente, eu vou amarrar. E nesse momento, eu não vou estar
preocupada com o quanto de espasticidade está entrando. O meu objetivo é atingir a intensidade desejada. Então, aqui eu estou mostrando para vocês o treino aeróbio sendo feito também na forma de caminhada. No nosso serviço, na Escola de Educação Física, os nossos pacientes usam o frequencímetro e a gente monitora eles pelo tablet. Então, no tablet, a gente tem a frequência de todos eles se exercitando ao mesmo tempo e a frequência-alvo de cada um deles, para saber a quantos por cento da frequência cardíaca cada um deles está. Já vou mostrar isso para vocês. Então, esse slide mostra aqui um pouco o quanto, nesse momento, eu não estou preocupada com a espasticidade no membro superior dessa paciente, porque eu desejo que ela atinja a intensidade alvo. Se para ela atingir a intensidade alvo, ela vai precisar segurar na esteira, ela vai segurar. Se eu precisar estar atrás para dar segurança, eu vou estar. Se eu tiver suspensão de peso, eu vou colocar. Se eu precisar fazer um enfaixamento em 8 no pé, eu vou fazer. Por quê? Porque a prioridade agora é o estresse cardíaco que eu desejo gerar nessas pessoas, tá bom? Já já a gente fala sobre qualidade especificamente do movimento em si, tá? Então aqui a gente tem um exemplo do treino aeróbio sendo feito com o box adaptado. É uma estratégia que é bastante intensa, que aumenta a frequência cardíaca desses pacientes, uma possibilidade, a corda naval sendo feita aí, como uma boa estratégia para aumentar a intensidade cardíaca, os pacientes fazendo arremesso de medicine ball, por exemplo, em camas elásticas, né? Usando as camas elásticas aí para outro objetivo. Os pacientes fazendo dança, como uma estratégia também do treino aeróbio. Vocês podem ver aí várias opções, várias possibilidades de treino aeróbio. Vou baixar um pouquinho o meu som aqui, porque vocês não precisam ver essa barulheira aí dos vídeos. Aí. E aí vocês pensam, olha, veja, meu objetivo aqui com eles na cama elástica não é treinar equilíbrio. Eu não tô nem aí para equilíbrio, eles estão segurando numa corda, eles estão estáveis e eu quero que eles saltem o máximo que eles puderem, porque o meu objetivo é gerar realmente uma intensidade apropriada dentro da intensidade alvo para cada um deles, né? Então, paciente que pode saltar, salta. O paciente que não pode, agacha. Paciente que consegue fazer o step sem apoiar, faz sem apoiar. Se ele não conseguir, ele apoia. E aí, veja, essas grades são bastante apropriadas aí para garantir a segurança dos nossos pacientes. E aí a gente volta para o FIT para falar, gente, qual a frequência recomendada? De 3 a 5 vezes por semana. Significa, ou você vai atender essa pessoa de 3 a 5 vezes por semana, ou você vai instrumentalizá-la para, nos demais dias em que ela não está com você, ela ter um treino aeróbio para poder realizar. Vamos falar da intensidade. O mundo ideal, todos os meus pacientes eu desejo que façam um teste ergoespirométrico. Esse é o mundo ideal. Um teste ergoespirométrico, a gente faz aqui os testes na Escola de Educação Física dos pacientes que estão engajados nas pesquisas, e aí fica muito mais fácil da gente poder prescrever baseado no limiar anaeróbio e no ponto de compensação respiratória. Então, eu tendo o resultado desse exame, eu vou trabalhar entre os limiares. Então, eu trouxe até um exemplo aqui para vocês do resultado do exame, em que ele me traz que o limiar anaeróbio foi atingido aos 9 minutos e 30 segundos e a frequência cardíaca foi 91. Então, 91 é o limiar anaeróbio, o ponto de compensação 101, também eu obtive essa informação aqui no exame. Então, a faixa de treinamento dessa pessoa vai ser de 91 a 101. Se eu não tiver o teste, né, ergoespirométrico e puder fazer só o ergométrico, ok? Então, a gente faz o ergométrico. E aí, a gente vai trabalhar, essa recomendação é da Billinger, de 50% a 80% da frequência cardíaca máxima ou de 40% a 70% da frequência cardíaca de reserva.
Então, aqui um teste ergométrico, em que a gente obteve a frequência cardíaca máxima, 146 desse paciente, e aí eu faço o cálculo: 50% dá 80 batimentos, 80% dá 116, então se eu vou trabalhar 50 a 80 da máxima, é de 80 a 116 batimentos, tudo bem? Se o paciente tiver, se for detectada a isquemia, né, ou arritmia, a gente vai trabalhar com 10 batimentos abaixo do limiar. Então, nesse cálculo, eu vou reduzir, né, o valor aí, então, desse paciente, 118 menos 10, 108. Então, eu vou trabalhar de 91 a 108, baseado no teste ergométrico que determinou o limiar da arritmia. Como eu falei para vocês, a gente controla isso através do uso dos frequencímetros. Se você não tiver frequencímetro, você precisa fazer a palpação ou ensinar o seu paciente a fazer, se ele for fazer o aeróbio sozinho. É um investimento bacana os pacientes terem. Hoje em dia eles têm até o oxímetro, enfim, por causa do Covid, a coisa se também popularizou um pouco mais. É mais fácil da gente poder mensurar e controlar a frequência durante os exercícios. É um parâmetro muito importante, não só para o treino aeróbio, mas para o treino resistido também. Tá? E aqui a gente observa os nossos pacientes ao mesmo tempo e veja a quantos por cento da frequência de cada um deles, né? Veja, eu tenho paciente a 84, a 73, mas eu tenho paciente a 42, né? Então a gente consegue saber quem não está conseguindo de fato atingir a intensidade. Hoje em dia a gente tem as M-Health Technologies, né? Tecnologias em saúde, móveis, Fitbit, Apple Watch e outros aí de outras marcas que também permitem com que a gente possa monitorar a frequência dos pacientes. E a gente faz isso também da forma caseira, anotando nas nossas planilhas, né? E computando isso e adicionando com o uso da percepção subjetiva de esforço, a escala de Borg. Então, a gente anota cada um dos nossos pacientes, qual é a frequência de repouso deles, qual é a frequência de esforço, quanto da Borg e qual a faixa de treinamento de cada um deles, né? E aí a gente vai modulando isso. Quem quiser aprender mais sobre isso, eu super recomendo fazer este curso do Aerobics. É uma força-tarefa canadense, é um curso gratuito, você faz todas as aulas, faz uma provinha, recebe certificado que fez o curso e vai aprender de fato a prescrever exercícios para pacientes com AVC. Eu dou essa tarefa para os meus alunos em disciplina e eles ganham 1 ponto na média se eles fazem o curso e entregam o certificado, de tanto que vale a pena mesmo, né? Então, eu super recomendo que vocês façam. Se eu não tiver teste ergométrico, ergospirométrico, essa é a vida real, sinto muito, Camila, não tem como. Então, a gente vai trabalhar usando a fórmula de Carvonen, de novo, da mesma forma, 50 a 80 da máxima, 40 a 70 da reserva, e aí a gente vai calcular a frequência cardíaca máxima, ter cuidado nesse cálculo de repouso, de fato, deixar o paciente deitado por 5 a 10 minutos para fazer a mensuração e trabalhar dentro do percentual aí. Então, se eu estou iniciando o trabalho, fase subaguda, 7º dia depois do AVC, 8º, né? Eu vou começar com 50% da máxima, ok? Ou 40% da de reserva. E vou ter que traçar essa progressão ao longo do tempo, ao longo das semanas, dos meses, para tentar chegar aos 80%. E a gente nem está falando aqui de treino de alta intensidade, eu estou falando de um treino moderada intensidade, tá? Para os pacientes aí que usam beta-bloqueadores, para os pacientes, a gente também tem que tomar muito cuidado em usar essa fórmula, né? 220 menos a idade, ou mesmo a fórmula adaptada para idosos, né? 164 menos 0,7 vezes a idade, porque elas não são apropriadas para essa população. Então, usem a fórmula de Carvonen, que é a menos pior. Se você tiver condições de ter um teste ergospiro ou um teste ergométrico, esse é o padrão ouro aí pra gente.
Também posso e devo lançar mão do uso da percepção subjetiva de esforço. Então, a gente aqui, no nosso serviço, teve muita dificuldade de só usar os números, então a gente fez toda essa combinação de adaptações, inclusive um treinamento para usar a escala de Borg com os nossos pacientes, porque vários deles têm baixa escolaridade, alteração cognitiva e não entendem o que significa. Eles falam no início da sessão, no início da aula e no final da aula, que eles começam em 12 e terminam em 12. Então, assim, para eles é muito difícil compreender essa escala. Então, a gente, todo início de semestre, faz um treinamento, uma aula explicativa, porque a gente vai usar essa escala todas as sessões. Então, é importante os pacientes conhecerem, né? E aí, lançar a mão das cores, das carinhas e tudo mais, né? Então, a gente sabe que tem uma correspondência aí, 12 e 13, a gente estaria perto aí dos 60% da massa, da frequência cardíaca máxima, e 16 a gente estaria perto dos 85%. Então, se o paciente estiver variando do 12 até o 16, ou seja, no amarelinho entrando para o vermelhinho, a gente estaria aí dentro dos nossos parâmetros de intensidade. E aí a gente vai para o tempo, de 20 a 60 minutos por sessões, podendo ser subdivididos aí em várias pequenas sessões ao longo do dia, né? E a progressão, então, se a gente começou em 50, as primeiras 4 semanas eu vou dos 50 aos 59, e para o próximo mês eu já planejo entrar dos 60 aos 69. É importante imprimir progressão, em particular, todos os meses. Se você for para a academia, ficar 6 meses fazendo o mesmo treino, você não está modificando o estímulo necessário para construir as capacidades que você está treinando, sejam ela força, sejam ela aptidão aeróbia, tá? Então, a gente precisa pensar sobre isso. Eu trago aqui um exemplo de progressão em que a gente alterna, né, o tempo da sessão e a intensidade através da frequência cardíaca. Então, se vocês observarem na primeira a quarta semana, eu estou em 20 minutos de treino aeróbio a 40% da frequência de reserva. Já na quinta semana, aumentei 5 minutos, mantive a frequência. Já na sexta semana, mantive o tempo, aumentei a frequência. Então, a cada 4 semanas, eu alterno ou o tempo ou a intensidade através da frequência. E isso te permite ir modificando o estímulo ao longo do tempo. E aí a gente entra no segundo grande bloco importante dessa aula, que é o treino resistido, gente. Aquele feito através de circuito, de pesos livres, de uso de peso corporal, de estações de musculação ou de exercícios isométricos. Vamos olhar um pouquinho para ele, né? A gente tem as nossas atividades feitas em grupo, mas o nosso treino resistido é individualizado. Os pacientes com AVC são muito diferentes entre si. É impossível fazer prescrição de treino resistido em grupo. Então, eu dou alguns exemplos aqui para vocês do uso de elásticos, do uso de halteres, do uso de peso corporal e algumas das adaptações que a gente faz. Então, vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, um peso com carga maior para o lado menos afetado e com carga menor do lado menos afetado. Ativo livre, né, resistido do lado menos afetado, e do lado mais afetado, eu tenho a carga, mas eu tenho a ajuda de um profissional ali para amplitude ou para velocidade, que são parâmetros importantes para a intensidade do treino, né? Eu posso fazer isso de forma auxiliada ou retirando a ação da gravidade. Nessa foto aqui, ó, a gente tem um treino específico para bíceps que está sendo feito em decúbito lateral, porque essa paciente tem força muscular grau 2, ela não vence a ação da gravidade. Então, eu preciso fazer esses ajustes no treino resistido. Essa paciente aqui, eu enfaixei o halter na mão dela, porque ela não tem apreensão, e eu ainda assim estou ajudando. Quando eu flexiono o tronco à frente, eu estou eliminando um pouco da ação da gravidade sobre a manutenção do controle do tronco para tentar enfatizar, nesse caso aqui, a parte proximal, os deltoides especificamente aí, nesse treino resistido, né? Então, raramente você vai conseguir ter uma situação como essa, em que todos os pacientes conseguem lidar com a mesma carga e com o mesmo exercício. A vida real é bem diferente. A vida real é daquele paciente que, por exemplo, não tem movimento no braço M.
E mesmo assim ele vai fazer o treino resistido, só que ele vai fazer o treino resistido do outro lado, no membro superior, menos comprometido. Se ele conseguir fazer nos dois, ótimo. Se ele não conseguir, ele vai fazer o resistido do outro lado, tá? E aí eu vou cuidar da qualidade da execução dessa atividade. Eu não quero que o paciente faça corrida maluca, faça movimentos rápidos, eu quero amplitude, controle. Então, vejam, tem um colchonete controlando a abdução, tem uma corda amarrando a perna. Eu quero esse paciente atento, controlando o movimento. Não é o movimento pelo movimento, é o controle do movimento importa, né? Então, aqui algumas adaptações sendo feitas para, por exemplo, o treino abdominal. Então, a prancha inclinada auxiliando os pacientes a fazerem essa atividade, os profissionais estabilizando o pé, estabilizando os joelhos, né? Os joelhos amarrados com as faixas, com os mini bands, ou, por exemplo, com esses anéis estabilizando o membro inferior. Então, é super importante pensar na qualidade da execução, na posição, no controle postural para cada uma das atividades, né? E é super possível, sim, mesmo em pacientes espásticos, como é o caso desses dois pacientes, a gente tentar chegar o mais próximo possível da melhor qualidade, seja segurando uma bola, seja aumentando a altura do banco, seja abrindo a base, seja mudando um pouco o tipo de agachamento, né? Fazendo ajustes, por exemplo, no posicionamento dos pés, pedindo para eles controlarem e segurarem a posição dos braços, estabilizando com as nossas mãos. Então, não é fazer o exercício, o movimento pelo movimento. Realmente precisa de um cuidado com relação à qualidade de como essas atividades são feitas, né? E a gente tem pacientes que, inclusive, fazem flexão de braço, né? Não é a maioria? Não é, mas é possível, não subestimem, né, os seus pacientes. E aí eu chamo a atenção para vocês aqui, para vocês compararem a qualidade dessas duas atividades sendo feitas e me dizerem se faz diferença ou não a qualidade com que o paciente executa, né? Então, veja esse primeiro vídeo, o quanto ele balança o tronco, o quanto ele roda o quadril, o quanto a atividade demanda pouco do controle postural dele, ele não está nem aí, na verdade, para a manutenção do controle postural. E aqui, o quanto ele está atento para manutenção da posição em pé, o quanto ele está com o core ativo para poder fazer a abdução. A amplitude do movimento é menor, mas a qualidade do movimento é muito melhor, né? E a gente, sempre que possível, deve ir para a estação de musculação. É o melhor lugar, é o lugar em que a gente consegue controlar a carga de maneira muito mais adequada. E esses pacientes deveriam ser encaminhados para os profissionais de educação física o mais precocemente, desde que eles tenham conhecimento sobre a condição de saúde ou AVC. Mas eles são os profissionais que melhor sabem trabalhar com controle de carga, progressão de carga especificamente, né? Então, alguns exemplos aí do treino. Aí, voltando para o FIT, a gente tem frequência de 2 a 3 vezes por semana, de 1 a 3 séries, de 10 a 15 repetições, para cada agrupamento muscular. Então, veja que eu vou ter que escolher exercícios que incluam grandes grupos musculares. Um mesmo exercício tem que fazer, às vezes, de mais músculos, porque eu não vou poder fazer um treino específico para o bíceps, específico para o tríceps, específico para os deltoides. A minha sessão não vai ter fim, eu vou ter que repetir isso de 2 a 3 vezes, de 1 a 3 séries, de 10 a 15 repetições. E pasmem, a recomendação diz para a gente dar um intervalo de 2 minutos entre as séries por causa do aumento da pressão arterial. Pensa só, se você for dar 2 minutos de intervalo, quanto tempo vai durar a tua sessão para você conseguir atingir todos os grupos musculares necessários, né? Então, são questões bem importantes que você tem que tomar a decisão sobre a otimização, na verdade, dos exercícios que você vai prescrever para eles darem conta de mais grupos musculares. Então, exercícios multiarticulares, grandes músculos, agrupamentos aí que realmente façam a diferença
do ponto de vista da queixa de funcionalidade do paciente. Uma sugestão aí de P, de progressão para vocês, vejam só, eu tenho aí ó, de 2 a 3 séries, 10 repetições a 60% de um RM, e aí na implementação da progressão, mantive de 2 a 3 séries, aumentei o número de repetições, veja, estou alternando repetições e carga. A cada 4 semanas eu aumento um quesito, 5%, né, de um desses aspectos. E assim a gente vai progredindo ao longo das semanas. Quase finalizando nossa aula, a gente tem o componente neuromuscular, que é o treino de coordenação, atividades de equilíbrio, que são bastante importantes de estarem presentes. Então, eu dou alguns exemplos aqui para vocês, na forma de circuito, na forma de jogos, que envolvem tomada de decisão, que envolvem, inclusive, planejamento e cognição, né? Aqui uma atividade de alvo, uma atividade de foco externo aí, de atenção para a marcha. Aqui eles estão jogando um jogo da velha, veja, então envolve equilíbrio, planejamento, cognição, circuitos com diferentes obstáculos, com diferentes requisitos, atividades que trabalham bastante os limites de estabilidade, né, alcance em diferentes direções, atividades que estreitam a base de suporte deles, que instabilizam a base de suporte, e o treino de dupla tarefa. Então, aqui, quando a gente está falando de equilíbrio e mobilidade, é super bem-vindo acrescentarmos as duplas tarefas e as atividades com estímulos cognitivos, né? Para a tomada de decisão, para o planejamento, para o tempo de reação. Então, a gente tem aí várias ideias, né? No meu Instagram, a gente tem várias ideias das atividades que a gente faz com os nossos pacientes em grupo. E o componente, deixa eu voltar só um pouquinho só para falar sobre o treino de equilíbrio e coordenação. A gente tem muito mais dificuldade de aplicar os princípios FIT, né? Eu tenho muito mais dificuldade de falar sobre intensidade do treino de equilíbrio. A gente não tem como medir exatamente a intensidade do treino de equilíbrio. Progressão também é algo complexo, né? A gente lida com a instabilidade, com a base de suporte, com a mudança do centro de massa, mas estruturadamente a gente não tem isso definido na literatura, então é algo que fica ao critério realmente do profissional fazer esse ajuste, né? E o treino da flexibilidade, no nosso programa a gente não destina uma parte específica para esse treino, as evidências não são boas na direção, eu prefiro não gastar tempo com isso. Eu faço uma volta calma, dura 5 minutos, às vezes 3 minutos das nossas sessões, que é mesmo só para ir sinalizando e indicando para eles que o nosso tempo está encerrando, né? Mas eu prefiro destinar o meu tempo, de fato, para as atividades dos componentes aeróbio, de força e de equilíbrio e coordenação, tá? Em geral, é super importante dar sequência, então as lições de casa são algo muito importante. Então, os pacientes muitas vezes gostam tanto das atividades que eles pedem o que eles podem comprar em casa, ou como que eles podem usar a academia do prédio, né? Então, a gente precisa fazer isso, né? Diante dessas diretrizes que me falam de exercício 5 vezes por semana, quem tem o luxo de ter um fisioterapeuta 5 vezes por semana? Ou quem tem o luxo de ter um físio 2 e um personal 3? São poucos os pacientes que têm esse luxo, né? Então, eles desejam voltar para a academia, eles desejam voltar a fazer as atividades que eles faziam antes. E a gente precisa fazer essa transição, a gente precisa ter bons profissionais de educação física como nossos aliados para que a gente possa indicar os nossos pacientes para eles, para que a gente possa fazer um trabalho concomitante. Seria maravilhoso se eu pudesse, ao mesmo tempo que o paciente faz físico comigo, ele também fazer personal com um profissional que eu confie, por exemplo, né? Então, permitam que os seus pacientes façam essa transição, né? Pacientes já em fase subaguda já deveriam estar nas mãos dos profissionais de educação física também, né? E utilizar as tecnologias móveis em saúde ao nosso favor, seja
pelo fato deles terem sensores de movimento, seja por eles terem um forte recurso de agente motivacional para a prática de exercícios físicos, né? E por dar maior consciência para o comportamento sedentário e para o nível de atividade física dos nossos pacientes. E hoje em dia a gente já tem muitas evidências apontando aí para o uso de aplicativos de celulares, para o uso de sensores, como o Fitbit ou o Apple Watch, para essa população, né? Então, é algo que a gente deveria incorporar como estratégia desde a fase aguda após o AVC. Não a hiperaguda, mas na fase aguda, nos primeiros 7 dias, eu já deveria monitorar o comportamento sedentário do paciente e já tentar modificar, tá? Enfim, coração e cérebro estão juntinhos aí. Quem é só da neuro e só adora o cérebro, quem é só da cardio e só adora o coração, tá vacilando no que pode promover ao seu paciente com AVC, porque o seu paciente com AVC precisa de alguém que saiba das duas coisas. Precisa de alguém que entenda deficiência nessas duas estruturas corporais, né? Eu te convido a conhecer meu Instagram, convido a conhecer o Instagram do nosso grupo de trabalho na USP, Reab Neuro EFE, e lá vocês vão ter muito mais informações sobre esse assunto. Agradeço o meu grupo de pesquisa GP Neuro, a Escola de Educação Física e Esporte da USP, e fico super à disposição para a gente conversar aqui no chat. Obrigada. Muito bom, Ká. Sensacional. Acho que Não estou te ouvindo, Ivens. não está me escutando. Vamos lá. Aí, agora estou. Escutou? Tá bom. Aê. Muito bom, Ká. Sensacional. Acho que conseguiu ampliar a visão de todo mundo do que pode ser o exercício, a reabilitação pós-AVC, né? Não só aquela coisinha, aquele arroz com feijão que a gente está acostumado aí, mas ampliar o horizonte, né? E levar para outro nível, né? A reabilitação dos nossos pacientes. E se alguém tiver alguma pergunta aí para mandar, pode mandar no chat que a gente vai ficar de olho. Enquanto joia. ninguém pergunta, eu vou falar uma coisa aqui que algumas coisas que você falou do paciente AVC, neurológico, casam muito com o que a gente vê do paciente não neurológico, não AVC, hospitalizado ou na UTI, que é comportamento sedentário. Quando a gente pega os trabalhos que usaram acelerômetro para ver o comportamento sedentário dos pacientes, número de passos, atividade, o tempo em atividade durante o dia dos pacientes no hospital é muito, muito baixo. Né? Ele está num ambiente convidativo a ficar o dia inteiro na cama. Ele chega lá, tem uma caminha, muitos hospitais não tem nem poltrona para o paciente, botam um pijama nele, a ideia que ele tem é que ele tem que ficar na cama. E para piorar, ninguém fala que ele pode sair da cama, ninguém fala que ele pode ir ao corredor. Às vezes ele não tem o que fazer no corredor, não tem um ambiente ali do lado de fora do quarto que convide esses pacientes a fazer uma convivência até entre eles ali fora. Então isso leva a um comportamento sedentário muito grande, né? Então isso é um grande problema mesmo. Você falou aí menos de 2.000 passos. A gente fez um estudo uns anos atrás lá no hospital que os pacientes, um grupo a gente orientava a fazer atividade, sair da cama e ir para o corredor, e o outro grupo a gente não orientava. Um a gente entregava uma cartilha, o outro a gente não falava nada. O grupo que fez mais, que foi o grupo da cartilha, que aumentou muito o nível de atividade, não chegou a 2.000 passos por dia. Olha só. E eram doentes muito pouco. não neurológicos, eram pacientes de clínica médica e da enfermaria da pneumo. Né? Então é muito, muito baixo esse nível de mobilidade. Por isso que a coisa da mobilização precoce, e quando a gente tem que entender isso não só dentro da UTI, mas para um paciente de enfermaria que internou logo, é importante. E manter as pessoas ativas, mobilizar, não é necessariamente fazer exercício, é manter as mudanças posturais, sair da cama, ir ao banheiro, fazer as suas pequenas AVDs ali dentro do quarto. Então, assim, né, a mobilização precoce é isso. Essa é a grande evidência que a gente tem. Quando a gente fala de exercício, a gente nem tem muito exercício estruturado nos trabalhos de mobilização precoce. Então, a gente tem que trabalhar o básico, né, digamos assim, a mobilidade dos doentes para depois chegar aí no que a gente viu na fase
subaguda, crônica aí que acaba mostrando. Exato. É. Nossa, tá bombando aqui de perguntas. Olha, me pediram para falar de novo do site. O site é Aerobics, tá? Aerobics. Traz a Camila com você. Vem para Prudente e traz a Camila com você, o povo tá pedindo. Então, entrem lá, joga no Google Aerobics Stroke, você vai achar o site. O pessoal está me perguntando como eu sei a frequência cardíaca máxima para aplicar na fórmula de Carvone, né? É um problemão a gente usar o 220 menos a idade e jogar lá na fórmula. Então, eu não recomendo que vocês façam isso. Eu recomendo que vocês usem a fórmula do Browner, que é de 2004, que ela é ajustada para pacientes idosos e pacientes que fazem uso de beta-bloqueadores, que ela é 164 menos 0,7 vezes a idade. Ela é a melhor coisa que você pode fazer? Não. Ela é precisa? Não. Ela é uma estimativa, mas ela é melhor do que o 220 menos a idade, tá? E você só vai usar isso quando você não tiver condições de ter um teste ergométrico ou então um teste ergoespirométrico, tá? E aí você pode associar a fórmula de Carvone com, por exemplo, a percepção subjetiva de esforço, né? Então, você tem pelo menos duas mensurações para te garantir um pouco se você está chegando na intensidade ou não. Pilates não seria uma modalidade completa para essa população? A gente não tem boas evidências ainda do Pilates para desfechos funcionais para os pacientes com AVC. Eu acho que faltam estudos para a gente poder falar sobre isso. E quando faltam estudos e chovem estudos, como por exemplo do Saunders, que é uma revisão sistemática da Cochrane, começou em 2013, foi atualizado em 2015, tem agora outra de 2018 e vai ter sempre. O Saunders vai ter trabalho até ele morrer, porque tem tantos ensaios clínicos que chegam sobre o physical fitness, que é o tal do condicionamento dos pacientes com AVC, que ele vai sempre ter que atualizar essa revisão sistemática. E é muito forte. As evidências são muito fortes do treino resistido e do treino aeróbio, e não especificamente na modalidade Pilates. O Pilates não é uma modalidade para condicionamento aeróbio, para aptidão aeróbia. Dificilmente você vai atingir a intensidade necessária fazendo Pilates. Você até pode, do ponto de vista resistido, do ponto de vista muscular, mas aí você vai ficar capenga, né? Qual vai ser o trabalho aeróbio que esse paciente vai fazer, né? Então, precisa pensar sobre isso e como equalizar, né? Ou talvez distribuir ao longo da semana, enfim. Tem a questão da preferência do paciente, isso é importante, né? Então, se eu conseguir, através do Pilates, fazer um treino resistido de acordo com a diretriz, tá ok, eu só estou escolhendo uma modalidade específica, mas eu estou atendendo às necessidades da diretriz. Só que eu não vou poder fechar os olhos para o aeróbio, daí você vai ter que adicionar. Então, vai ser caminhada, vai ser esteira, o que vai ser? Vai ser natação, sei lá. Qual vai ser o componente aeróbio? E ele vai ter que ser feito de 3 a 5 vezes na semana. Então, pensa, você vai fazer o aeróbio 3 vezes e o Pilates 2 vezes. Aí tá ok, aí você tá seguindo. Então, esse é o raciocínio. Se o seu paciente adorar Pilates, se ele já fazia Pilates antes, ele tá doido para voltar, isso é uma questão que você pode levar em conta, entende? Então, é importante ponderar e fazer a prática baseada em evidências usando os 3 pontos do tripé: preferência do paciente, a sua expertise e as evidências existentes na literatura. Tem um paciente bem flácido, hemicorpo acometido por conta da retirada de um tumor, muito complicado trabalhar o treinamento resistido no hemicorpo acometido. Aí vocês querem me lascar com essas perguntas, né? Essa pergunta, Alex, é a pergunta do $1 milhão, assim, eu recebo direto essa pergunta, eu tenho até um destaque chamado paciente plégico, eu te recomendo a assistir esse destaque. É assim, o paciente é flácido, é plégico, não tem movimento naquele braço, eu não tenho o que fazer em termos de treino resistido para aquele braço. Tá, mas o que eu posso fazer, Camila? Eu posso
proteger aquele braço para fazer o treino aeróbio. Então, sim, eu recomendaria fazer um treino aeróbio com uma tipóia. Por quê? Como você vai botar esse paciente na esteira e esse braço vai ficar balançando para tudo quanto é canto? Do ponto de vista do equilíbrio, isso é terrível. Do ponto de vista da preservação da estrutura do ombro, isso é péssimo. E do ponto de vista sensorial, isso é horrível. Então, sim, eu vou proteger esse braço para fazer o aeróbio. Ou eu vou escolher fazer o aeróbio na bicicleta, porque o braço balança menos. Aí eu vou posicionar melhor esse braço. Então, esse é um ponto. Outro ponto, trabalhar o equilíbrio, o controle postural pode ajudar a melhorar a função do membro superior, né? Então, você vai colocar isso no top, na prioridade, melhorar o controle postural. Estímulo sensorial pode ajudar a recuperação dos movimentos? Pode. Então, você também vai colocar na prioridade a questão da estimulação sensorial. Agora, quanto tempo ele está plégico? O paciente está plégico há 1 mês, é uma coisa. O paciente está plégico há 3 anos, é outra coisa. O prognóstico de recuperação de um paciente plégico há 3 anos é muito reservado. Muito, muito. Então, e aí você vai ter que lidar com essa deficiência e conseguir implementar os outros objetivos convivendo com essa flacidez, infelizmente. Quando você olha Você aí, viu eu mais só alguma mandar, aí? vou mandar um abraço para a Aline, que falou para a gente ir para Prudente, que é minha amiga lá. Pode chamar, viu, Aline? A gente vai, não tem problema não. A gente vai. Vai levar a gente lá pro Especial evento da quando a faculdade que ela pandemia dá aula lá. passar. Uhum. Ó, trabalhar exercícios, como por exemplo na bicicleta para a perna, e também estar usando uma órtese no braço espástico, enviando 2, pode ser feito? É assim, gente, quando a gente está fazendo treino aeróbio, não queira fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Priorize o aeróbio. Para você priorizar um aeróbio bem feito, você precisa de alguns componentes. O primeiro deles é estabilidade. Então, você vai colocar seu paciente o mais equilibrado possível, o mais seguro possível. Se precisar da órtese, você vai pôr. Se precisar amarrar, você vai amarrar. Se precisar suspender, você vai suspender. Se precisar segurar, você vai segurar. Porque o seu propósito é atingir a intensidade-alvo. Pensa, se ele está desequilibrado, se ele está com o braço balançando, se ele está inseguro, se ele está com medo de cair, você acha que ele vai pedalar o máximo dele para chegar na intensidade que você quer? Não vai. Ele vai ficar arrumando toda hora, ele vai ficar parando toda hora, ele vai ficar com medo, vai aumentar o tônus, ele vai agarrar, ele vai segurar. Não vai dar certo. Então, não queiram fazer várias coisas ao mesmo tempo. O treino aeróbio é específico para esse propósito. No treino resistido, você vai cuidar do controle postural, do posicionamento e da qualidade da execução do movimento. Então, eu prefiro fazer 3 grandes grupamentos musculares, 3 exercícios, repetindo 3 séries, de 12 a 15 repetições, mas fazer com qualidade do que fazer 6 exercícios correndo de qualquer jeito, sem pensar no controle postural, sem pensar no posicionamento. Então, essa é a minha filosofia de trabalho. Eu não passo o treino resistido à frente ou acima da qualidade da execução. Eu vou procurar a melhor execução possível. Isso daí entra dentro do próprio princípio FIT, que é um princípio que eu gosto de usar bastante também para os nossos pacientes hospitalizados ou pré-habilitação cirúrgica, que é o tipo do exercício, né? Você priorizar cada tipo quando você está executando aquele tipo. E não tentar, às vezes, fazer um misturadão para tentar abranger tudo, né? Então, você ser o mais específico possível ali, aproveitar aquele treino ao máximo para você ter um melhor resultado. Exato. E escolher o tipo baseado na qualidade da execução. Porque eu consigo fazer um treino específico, sei lá, para glúteos de várias formas. Eu consigo pôr resistência manual, eu consigo usar um elástico, eu consigo usar uma máquina da musculação, eu consigo fazer sentado, eu consigo fazer deitado, eu consigo fazer. Aí eu vou pensar, esse paciente, onde ele vai ter a melhor execução?
Onde vai haver a melhor qualidade? Onde eu consigo imprimir a melhor intensidade, né? Aí pronto, aí eu escolho a execução. Agora eu não gosto de ficar combinando, eu já vou aproveitar a posição que ele já para treinar o equilíbrio, que treinando o equilíbrio daí eu já treino a força muscular. Não, gente, equilíbrio é equilíbrio, força muscular é força muscular, aeróbio é aeróbio. Essas misturebas do tipo já vou aproveitar, você não faz bem nem uma coisa e nem outra. Isso é também um reflexo, porque a gente não aprende esse tipo de coisa desde a graduação, né? Usar o princípio FIT, escolher o tipo, a frequência, a intensidade, tempo de descanso, como que eu vou progredir o exercício, isso faz bastante falta, né? A gente tem muito pouco fisiologia e prescrição do exercício na faculdade, infelizmente, né? E aí a gente acaba caindo nesses pequenos erros aí em todas as áreas. É um problema na fisioterapia, é por isso que eu sou super favorável da gente trabalhar em conjunto com os profissionais de educação física. Eles são muito bons nisso, eles merecem ter a chance de chegar aos nossos pacientes, porque os nossos pacientes merecem o trabalho que eles fazem. Só que eles têm que se qualificar. Então, é uma via de duas mãos. Eu tenho que estar segura para indicar meu paciente para um personal, desde que o personal seja qualificado para receber o meu paciente com as características que ele tem. E se a gente puder trabalhar juntos, trabalhar numa mesma sintonia, a pessoa só vai ganhar, só vai se beneficiar de poder ter esses dois profissionais juntos. Eu colocaria mais um terceiro, o pessoal da TO. Se tu pega Com aquele ginásio certeza. que você tava ali com aquelas coisas, aqueles pacientes, e botam físio, TO e o pessoal da educação física ali, Eu tenho os três juntos lá. né? Não tem quem segura. Quem que segura esses pacientes? Vão voar. Não tem, a gente tem juntos lá no ginásio físio, TO, profissional de educação física, já tive médico estagiando lá com a gente, já tive fono, é uma maravilha, assim, porque todos estão ali, o objetivo é garantir a segurança, o objetivo é fazer fluir as aulas, né? Eles estão sob a coordenação de um profissional de educação física e de um físio, cada um dentro da sua expertise, dá sempre um pitaco, dá sempre um direcionamento que só agrega ao objetivo do programa, né? Ok, a gente acho que tá estourou seu Tá tempo aí bom? já, Estouramos 9h30. para eu não te atrasar mais ainda. Imagina, imagina. Queria te Respondemos agradecer. as perguntas? Acho que sim, né? Eu acho que a maioria sim. Acho que a maioria sim, tá ótimo. Eu queria te agradecer bastante aí pela sua participação. A aula foi perfeita. Para a gente ter aquele chacoalhão, né? Entender que tem que sair daquele básico, que não dá mais para a gente ficar naquela historinha de aquele atendimento home care e aquele basiquinho, né? Você falou ali da flexibilidade, eu tive até um pequeno treco, né? Porque dentro do hospital é a mesma coisa, também não tem evidência alongamento, amplitude de movimento para pacientes neurológicos e não neurológicos, é a mesma história, a gente vê isso se repetir em diferentes ambientes. É muito bom quando a gente pega e toma um chacoalhão aí, né, para todo mundo dar uma acordada e ver que dá para fazer muito melhor. Muito obrigado, viu, Cássia? Se você quiser deixar algum Sem recado aí, dúvida. fica à vontade. Eu espero ter clareado um pouco, aberto possibilidades, horizontes aí para as pessoas que nunca tinham assistido essa minha aula, para quem não conhecia, né, o nosso trabalho, e ficou à disposição para conversar, responder perguntas. Tem caixinha aberta todos os dias no Instagram, então vai lá, faz sua pergunta. Eu terei o maior prazer de responder e fiquei super contente de participar aqui do teu projeto, do teu canal e poder aí dividir os conhecimentos com o pessoal. Muito obrigada, Iris. Eu que agradeço. Recadinhos aí, eu não esqueça de, antes de sair da live, deixa um joinha aí pra Camila, pelo amor de Deus. Olha que aula que vocês tiveram agora aí. Né? Já vai lá depois. Quem não tá no Instagram dela, vai, segue, que sempre vocês vão ter esse tipo de conteúdo. Vai nos destaques dela antes de perguntar, pelo amor de Deus. Olha lá, né? Quem não é inscrito aqui também no meu canal, já se inscreve, me dá essa força pra gente voltar em 10 mil inscritos no canal logo aí, porque tá difícil, né? Não chegamos nem em 1000, não dá nem para usar todos os recursos do YouTube ainda. E não esquece que amanhã tem live lá no meu Instagram. Então amanhã a gente tem uma live lá no Instagram, avaliação do paciente crítico, tá bom? Já fica lá, acompanha que amanhã à noite a gente tem uma live.
Muito obrigado novamente. Desculpa aí estourar o seu tempo. Que Viu? isso, um prazer. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais, galera. Só um recado. Eu vou deixar a live nos próximos dias aí livre para vocês acessarem, mas daqui uns dias eu vou privar, tá bom, gente? Por conta de como eu tô postando os vídeos no canal, daqui uns dias eu vou privar a live da Camila, tá? Então eu vou deixar pelo menos aí uns 2, 3 dias para vocês assistirem, verem tudo direitinho, mas eu vou privar, tá? Semana que vem vai estar privada, com certeza. Valeu, galera. Boa noite.